Desenvolvimento infantil no contexto psicopedagógico. Professora Andréia Carla Machado. Psicopedagoga, mestre, doutora em Educação Especial e pós-doutora em Educação Especial. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao ciclo de palestras de Educação Inclusiva. Meu nome é Andréia Carla Machado. Eu sou psicopedagoga, sou pedagoga. Tenho mestrado e doutorado em Educação Especial e atualmente eu faço parte do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, no qual eu atuo como psicopedagoga e pesquisadora, certo? Gostaria aqui de deixar claro que vocês podem colocar as suas dúvidas dentro da plataforma do ciclo ou entrar em contato por e-mail ou rede social. Depois, no final, eu vou mostrar certinho para vocês, tudo bem? Então vamos lá e vamos começar então com o nosso tema, que é relacionado aos pequenos, né? A intervenção precoce e o desenvolvimento dos pequenos, principalmente a gente ficar de olho e observar as crianças que já podem apresentar riscos para o desenvolvimento e para a aprendizagem, que é a nossa temática aqui hoje. Então nós vamos apresentar hoje, né, a gente vai ter uma conversa hoje sobre o desenvolvimento infantil e seus importantes marcos no contexto do atendimento individualizado, né? Então é justamente para chamar a atenção para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. No decorrer da nossa conversa, eu vou colocar esses marcos importantes que são relacionados a algumas áreas e domínios. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, é interessante, né, e a gente ficar a par disso em relação a neurociências, né? A neurociência ela vem para ajudar há alguns anos, de algum tempo para cá, para ajudar e agregar valores e informações para a gente entender o desenvolvimento e principalmente a aprendizagem das crianças, né? Como que o ser humano aprende, quais são os marcos importantes que a gente precisa prestar atenção, né? Então a gente tem, na verdade, algumas pesquisas e uma literatura muito robusta que vem desde os estudos celulares, né? Na questão dos autistas e tudo mais. Nós temos muitos trabalhos e uma literatura muito robusta também em relação à parte comportamental e cognitiva, né? E aí a gente contextualiza a importância disso para a pedagogia, né? Para a psicopedagogia, a gente entender o que a gente deve olhar, né? Como que a gente deve olhar e o que a gente precisa fazer para ajudar essas crianças no desenvolvimento. Principalmente as crianças que estão numa idade antes da escolarização, tudo bem? Então, nós temos que entender algumas vertentes. Eu vou colocar aqui para vocês hoje uma que é relacionada ao processamento de informação. Então, como que a gente aprende, né? Essa é uma das vertentes. Nós temos outras, mas eu coloquei ela hoje aqui para a gente porque ela é muito pertinente para o que a gente vai falar no decorrer da nossa conversa. Nós temos 3 unidades relacionadas ao autor Luria, né? Nós temos 3 unidades para a gente entender a aprendizagem da criança, né? Ou a aprendizagem do ser humano. Nós temos uma primeira unidade que ela é atencional, ou seja, é por meio dela que a gente consegue atencionar as ações para a gente poder aprender. Depois nós temos uma segunda unidade que é relacionado ao processamento, que são os registradores sensoriais, né? A gente vai aprender ou por uma forma de uma maneira mais auditiva ou de maneira mais visual, ou a gente precisa de manusear coisas, né, para interiorizar, para assimilar e acomodar essa aprendizagem, tá? E uma terceira unidade, que é uma terceira de memória, que aí a gente vai utilizar também um processamento de controle, porque depois a gente vai ter uma rechamada, uma decisão e uma execução do que a gente vai fazer. Então, desde a mais simples ação, né, a gente perpassa por essas unidades para poder entender
o que a gente aprende, né? Então, a aprendizagem, na verdade, e segundo essa vertente, ela envolve essas 3 unidades, que elas são funcionais e elas precisam de ter uma perfeita interação. Dentro dessa perspectiva, né, nós temos as teorias da aprendizagem. Aqui são várias, né, relacionadas, só que aqui eu vou mostrar para vocês 2 fatores que são muito importantes, que a gente deve considerar para o desenvolvimento e atentar para o ensino da criança antes da escolarização formal, ou seja, na educação infantil, né? Nós temos 2 fatores muito importantes. Nós temos a quantidade e a organização dos estímulos que a gente, né, quer organizar, que a gente tem um objetivo que essa criança se desenvolva. Então, a quantidade e a organização, né? Eu tenho que ter uma sistematicidade, eu tenho que ter uma quantidade adequada relacionada à idade, escolaridade, né? Então, eu sei que uma criança menor tem um período atencional muito mais curto que uma criança maior. Então, são sempre esses mecanismos que a gente tem que entender e prestar atenção para a gente construir atividades, um programa de intervenção ou estratégias adequadas para essas crianças, principalmente quando elas são de risco. Nós temos, por exemplo, na educação, né, infantil, são documentos do MEC, que são habilidades que podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas durante a educação infantil, né? Então, só citar alguma delas. Nós temos as relações sociais interativas, nós temos linguagem e literatura, nós temos números, contagem, nós temos a classificação e a seriação, que é muito importante, que são pré-requisitos para o entendimento de eventos maiores, como a aritmética, por exemplo, né, como alguns cálculos matemáticos futuros. Então, são muitas coisas que nós precisamos adequar a quantidade e a organização relacionado à idade e série e ano que essa criança está, tá? Nunca a gente deve esquecer que crianças de risco, por exemplo, na educação infantil, também necessitam por exemplo, de adaptação curricular, né? Então, eu vou ter que fazer uma avaliação, né, uma avaliação pedagógica, a equipe da escola com o professor, eu tenho que fazer uma avaliação pedagógica dessa criança, fazer o cruzamento com o currículo, o ano que ela está, né, para eu poder entender da onde eu vou partir com essa criança de risco, por exemplo. Tá bom? Então, uma escola, ela tem que esgotar todas as possibilidades de ensino para essa criança, e aí, mesmo essa criança não aprendendo, eu tenho o dever de adaptar o conteúdo, as estratégias, os objetivos relacionados às habilidades que eu tenho que ensinar durante o ano letivo para essa criança. E o segundo fator muito importante também, que a gente deve considerar, é justamente o estágio do desenvolvimento dessa criança, né, do indivíduo, como eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente entender, então, para falar para vocês a importância dos marcos, né, o que a gente tem que olhar, a gente tem algumas áreas, domínios, né, que a gente tem que entender o funcionamento, por exemplo. Nós temos o desenvolvimento cognitivo, nós temos o desenvolvimento motor, nós temos o desenvolvimento linguístico, o socioemocional e o comportamento adaptativo. Tudo isso deve ser olhado de uma forma muito detalhista, muito rica para o desenvolvimento da criança, né, antes dos 6 anos. Isso deve ser muito bem documentado, muito bem registrado, né, tanto nas avaliações periódicas que a gente faz, né, que nós falamos de sondagens, por exemplo, como no monitoramento que a gente tem que fazer, ou seja, eu tenho que fazer observações frequentes e de uma forma gradativa para poder entender o desempenho dessa criança
criança na habilidade, no conteúdo, se está atingindo o meu objetivo, né? Então, em cada um desses grandes domínios, a gente pode ter oportunidade de verificar ajustes, né? Ou seja, a gente vai ter a condição de entender o que é esperado para a criança em relação à idade e aí oferecer de forma efetiva, eficaz, né, um programa que ela realmente possa se desenvolver plenamente na aprendizagem. E aí, né, a gente falando de intervenção precoce, tem 3 marcos importantes para tanto na parte institucional ou individual, né? No caso, o professor de AEE, por exemplo, deve trabalhar, que são os programas de intervenção, né? Eu tenho que organizar isso. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar, eu tenho que aplicar avaliações, fazer o cruzamento com o currículo da criança, né? Para eu adaptar, no caso, se for preciso, tá bom? E aí eu tenho que monitorar esse desenvolvimento, né? O desempenho da criança durante o decorrer do ano, por exemplo, né? Então, eu vou fazer algumas marcações, né? E aí a gente adapta, depois eu vou mostrar para vocês um modelo muito simples de protocolo, tá? Mas eu tenho que monitorar, então eu posso monitorar uma vez por semana, eu posso monitorar a cada 15 dias, eu posso fazer pequenos monitoramentos diários, né, que são muito importantes também. Então aí vai depender do objetivo da instituição ou do que a gente está propondo naquele momento como objetivo. Por que tudo isso é importante, né? Porque é nessa etapa da educação infantil que são necessárias a gente construir, né? Ajudar a criança a construir um conhecimento para o desenvolvimento global dela. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do desenvolvimento proximal, né? A importância que Vygotsky tem para a gente, como na aprendizagem e na relação de fazer a ponte entre o prévio, né, e o que essa criança precisa aprender, né? Nós temos um professor de educação infantil, ele tem uma relevância imensa, né, no desenvolvimento dessa criança. Que isso pode ser marcos muito importantes, né? De repente, essa criança que você passou por você esse ano, talvez não tenha outra oportunidade de se desenvolver, né? Então, você naquele momento é o pilar, né? É a estrutura dela naquele momento, tá bom? Então, vamos continuando. Dentro, então, da intervenção precoce também, nós temos também algumas ações que são importantes a gente levar em consideração. Nós temos múltiplas influências, né? A gente tem, dentro de uma intervenção precoce, a coordenação pedagógica, a escola, né, tem uma variável muito grande de influência sobre isso, a família também, que a gente vai falar. Um dinamismo e envolvimento muito grande, né? Um comprometimento para realmente a gente fazer com que essa criança se desenvolva. Um foco na família, porque muitas vezes nós vamos ter que dar um suporte, né? Orientar essa família do que pode ser feito também, em casa, por exemplo. Então, é uma força-tarefa, tá? Que, na verdade, todos esses elementos vão ser muito importantes juntos para o desenvolvimento, então, e da aprendizagem da criança, tá bom? Outra coisa também muito importante é que é a aprendizagem de qualidade, né? Então, um dos melhores investimentos, como a gente está falando em intervenção precoce, os países desenvolvidos, né, já fazem isso há muitas décadas, né? Então, um dos melhores investimentos que um país pode fazer é estimular as crianças pequenas antes do ensino formal, né? Organizar, sistematizar brincadeiras. O brincar é muito importante, né? É um dos grandes domínios, ele é considerado um grande domínio, uma área muito importante, né? É o brincar que a gente tem a imitação, que são muito importantes para a gente observar se a criança brinca, se a criança não brinca, como que ela brinca. Tem um protocolo somente do brincar para a gente organizar de forma um brincar simbólico, um brincar relacional, né? Então tem várias, o brincar é importantíssimo, tá? E dentro disso,
essa aprendizagem, ela precisa ter uma qualidade. Então, ela precisa ter uma qualidade de programas e materiais para serem oferecidos. Ela precisa também de creches e pré-escolas que realmente fazem um trabalho comprometido com o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança, né? E principalmente orientação no envolvimento da família. Vocês verão aqui nesse slide que eu coloco algumas instituições que já pensam e trabalham em relação a isso. Aqui no Brasil nós temos a Fundação Maria e Cecília Souto Vidigal, que há muitos anos, em alguns anos, acho que 2011 para cá, todo ano eles fazem um simpósio, né, de primeira infância. Então é muito legal, porque a gente pode assistir também online, é muito interessante. Então tem algumas aqui que vocês podem entrar no site e verificar melhor, tá bom? E também eu vou colocar agora para vocês algumas habilidades cognitivas que podem ser trabalhadas. É muito importante falar para vocês que um domínio não é somente as atividades relacionadas a um domínio. Então, por exemplo, sempre a habilidade, né, de um domínio cognitivo sempre vai estar atrelada, sempre vai estar junta com uma habilidade linguística ou uma habilidade motora fina ou motora grossa, tá? Então, não tem como a gente oferecer somente, nós temos, claro, roteiros, né, envolvidos com atividades cognitivas, linguísticas, motoras finas, mais amplas, né? Só que elas se juntam, né? Essas atividades, elas são construtivas em relação a essas habilidades, tá bom? Então eu vou falar para vocês algumas delas. É importante falar para vocês que essas daqui são algumas dicas, tá? Não é que vocês vão dar essas atividades especificamente. Lembrando que nós precisamos fazer toda aquela observação, né, aquele cruzamento de dados, para a gente saber o que a gente vai dar para a criança. Mas só para vocês entenderem que o quão é importante a gente trabalhar com coisas no desenvolvimento da criança pequena, né? Então são exercícios de posicionamento e movimento de extremidades, conhecimento do corpo, onde a gente nomeia, aponta, a gente faz a criança apontar em si, apontar e nomear no outro, né? Exercícios gráficos de pintura, de desenho livre, arabescos, preencher superfície, traçados deslizantes, traçados de progressão grande, traçados de progressão pequena, atividades de atenção visual, né, onde tem a percepção visual, a closura, o figura fundo, né, movimentos direcionais da esquerda para a direita, que é a relação, é o movimento da nossa escrita ocidental, percepções de formas, de desenhos, variâncias de categorias, de detalhes, né, de detalhes direcionais, que são similares, que são diferentes. Então, todos esses itens, essas dicas, elas estão já programadas, né, nas habilidades que a gente tem em documentos do MEC, tá bom? De 2006, de 2010, tá bom? E aí, a importância de tudo isso, eu preciso me organizar para entender como está o funcionamento dessa criança, né? Como está o desempenho dela naquilo que eu estou propondo. Então, é por meio desses protocolos. Vou mostrar um dele agora para vocês. Mas, anteriormente, para fixar a importância do programa de intervenção, eles se mostram bem-sucedidos quando eu tenho currículos estruturados, né? O que é idade, né? Não vamos ultrapassar o que é daquela idade, né? Vamos estruturar, né? Vamos fazer o que é importante naquele momento para o desenvolvimento, olhando a idade, o ano série, o que é importante para o desenvolvimento, o que uma criança naquela idade faz. Isso é importante para a gente verificar ou observar as crianças de risco, né? Então, com 2 anos, o que ela faz em habilidade cognitiva, em habilidade linguística, né? A equipe pedagógica ou mesmo as outros profissionais que trabalham, a fonoaudióloga educacional, a psicóloga educacional vai ajudar imensamente neste processo, tá?
E aí, nós temos algum modelo de protocolo para vocês, que vocês vão poder observar aí. Ele é muito simples e vocês podem utilizá-los com qualquer tipo de atividade. Vocês podem observar em cima, eu tenho o nome da atividade e depois eu tenho as marcações, né? Embaixo eu tenho a data, então os dias que eu ofereço essa atividade, tenho a marcação e dá para me informar um gráfico de desempenho, tá bom? É muito simples, vocês podem utilizar esse protocolo como base, tá? E vocês podem criar outros em cima disso. Bem, assim a gente vai terminando a nossa conversa. Muitas vezes são muitas informações, né? Num período de tempo, um curto período de tempo, mas essa, na verdade, é o objetivo desta nossa conversa no ciclo de palestras, né, de educação inclusiva. Justamente mostrar para vocês o quão de assuntos, né, importantes que devem ser tratados de uma forma relevante, de uma forma rica, para a gente entender o funcionamento das nossas crianças na aprendizagem, tá bom? Coloco para vocês então algumas referências que a gente comentou aqui hoje, tá bom? Vão estar disponível aí para vocês. Também eu tenho aqui os slides do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, onde vocês podem visualizar o e-mail, né? Que é cepedsp@gmail.com, e também a nossa página, a fanpage no Facebook, né? Que é www.facebook.com/cepedsp, tá bom? Vocês podem mandar qualquer tipo de dúvida que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bom? A nossa atuação no CEPED é São José do Rio Preto e região, tá bom? Também tem o meu contato, tá? Nós temos o telefone, da onde a gente faz, nós fazemos, eu e mais duas colegas, fazemos os serviços, tá bom? A gente presta os serviços. Então eu quero deixar para vocês o meu agradecimento, tá bom? Eu espero ter atendido o objetivo, né, de conversar um pouco com vocês sobre o desenvolvimento dos pequenos. Lógico que não há um esgotamento, né, do assunto, tem muita coisa para a gente falar ainda, mas com certeza nós teremos outras oportunidades. Vocês podem mandar dúvidas ou comentários na plataforma, ou também podem colocar inbox no meu Facebook, que é particular, né, que é o meu nome completo, Andréa Carla Machado, ou pelo CEPED, né, pelo e-mail também, tá bom? Vocês podem me encontrar nesses endereços. Eu estou disponível para cursos presenciais, cursos online sobre essa temática que eu trabalho, né? E, no caso, na intervenção precoce, e também em outras temáticas que eu atuo, que é da adaptação curricular de crianças e jovens com deficiência intelectual, com autismo, e programas de intervenção relacionados aos transtornos de aprendizagem e atenção, tá bom? Eu quero aqui deixar, então, o meu agradecimento